Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Bom dia, você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, muito importante aí o seu compartilhamento nesse vídeo, lembrando que as notícias do Flamengo são logo no início e na sequência a nossa live com o Nunes, o artilheiro das grandes decisões. Cara, ele fala sobre coisas incríveis, inclusive, né, um dos temas aí principais, ele se comparando com o Gabigol. Ele não gosta muito de comparações, mas ele falando sobre o Gabigol, muito bacana. Ele vai dizer se ele acha que o Gabigol pode ou não superá-lo. Então, a entrevista fantástica. Ele fala sobre várias coisas aí atuais e sobre também histórias do passado, né? Lembrando que no comentário fixado tem o link do nosso clube de membros para você participar, ajudar o canal e ainda participar de sorteio lá no nosso grupo do Telegram. Tem várias vantagens, é muito bacana, a gente está sempre aí acompanhando vocês também mais de perto. E também o link que a gente vai colocar aí no comentário fixado da Outsider Tours, é um clube, na verdade, Sports Club, que você paga somente R$ 99,00 e tem 10% de desconto em todas as suas viagens esportivas para ir atrás do Flamengo, onde ele for, onde estiver, estarei, é 10% vitalício, cara. Se a passagem, por exemplo, na Libertadores custa 3 mil, você vai pagar 2.700. Então vai estar o link aí também no comentário fixado, junto também com o link do sorteio lá que tá rolando no nosso Instagram, esperando o Flamiguinho chegar a 100 mil inscritos. Para isso, você tem que se tornar inscrito aí no canal Flamiguinhos e seguir o regulamento. O link vai estar no comentário fixado. Bem, vamos falar das notícias do Flamengo. Tem muita coisa acontecendo. Pessoal aí chamando, né, o Flamengo de caloteiro porque não pagou o Náutico, porque não pagou... Inclusive eu soube que eles vão resolver essas situações rápido, muito em breve. A questão também do Léo Pereira, e o Flamengo tem uma dívida aí que também não é tão grande assim, são 3,5 milhões de reais com o Atlético pelo Léo Pereira. E aí um valor bem menor também com relação ao Náutico, o Thiago Fernandes, aquele atacante. Só que é o seguinte, gente, eu fiz uma conta aqui em cima do que o Flamengo tem a receber, e inclusive eu tinha falado para vocês desde ontem que eu ia falar sobre essa situação dos recebíveis que o Flamengo tem. Eu avisei aqui no vídeo que eu ia falar sobre isso, e a gente tem um monte de jogador que a gente ainda tem parcela para receber. Por exemplo, a Udinese ainda tem que pagar 500 mil dólares para a gente pelo Felipe Viseu. O Lyon tem que ainda pagar 2 milhões pelo Jean Lucas, 2 milhões de euros, tá? A gente tem aí também a Udinese pelo Felipe Viseu, que eu já falei, dá na casa aí de 13,5 milhões de reais, tá? Aí a gente tem ainda para receber parcela do Léo Duarte, Cuéllar, Reinier. Então a gente sabe, né, que dessas vendas aí parceladas, por exemplo, o Flamengo tem ainda o Pablo Mari, né, o Pablo Mari que é um empréstimo que pode se tornar venda e que eles devem efetuar a compra, então o jogador inclusive quer continuar por lá. Então eu fiz uma conta aí em cima do que tem a receber, que pode chegar a receber 80 milhões no total do Pablo Mari, pode receber, tem ainda os 109 milhões do Reinier, que ainda tem muita coisa por receber. Tem a questão do Léo Duarte, que foi vendido por 12 milhões de euros, um valor altíssimo, e que ainda tem para receber. Então, gente, o Flamengo tem mais de 200 milhões de reais para receber esse ano por vendas que ele realizou de forma parcelada. E aí, por que tem isso tudo? Porque o euro subiu muito. Então, se ainda mantiver esse valor, o euro na casa aí dos R$6, por exemplo, o Flamengo tá bem nas pernas aí, tá recebendo valores altíssimos no decorrer desse ano. Então, gente, não tem essa de que o Flamengo tá ferrado, que o Flamengo tá tendo prejuízo absurdo. Não, as coisas vão começar a entrar, tem dinheiro para receber da Adidas. Se você for somar tudo que tem para receber, o Flamengo chega facilmente aí aos 300 milhões de reais que ele tem expectativa de receber, sem contar com bilheteria, sem contar porque vai ser público fechado por um bom tempo, sem contar com uma série de situações. O Flamengo, tudo que ele tem para receber, ainda tem a chegada da nova patrocinadora, que se fala muito na questão da Amazon. Então, se você for contar tudo isso, o Flamengo tem aí na casa de 350 a 400 milhões para receber até o final do ano, sem contar com outras possibilidades, com venda de camisa e tudo mais.
Então o Flamengo precisa aí de 300 milhões para pagar sua folha salarial. Então essa situação de folha salarial do Flamengo está resolvida e tem que pagar pelas contratações também que ele fez. Então sobra ainda uma grana para pagar tudo, tem que pagar ainda o Goiás, parcelas pelo Michael. Então dá certinho, tá? Pelas contas, o Flamengo tá tranquilo até o final do ano. Pegou um empréstimo aí com juros baixíssimos e aí isso ainda dá ao Flamengo ainda mais tranquilidade para tocar tudo isso. Bem, falar rapidamente aqui sobre essa situação que vocês perguntaram no chat para mim hoje, sobre o Al Ittihad sondando aí o Diego Alves. Isso foi uma sondagem antiga, inclusive eu converso com o pessoal ligado ao Diego Alves já há um tempo, e eu trouxe para vocês, não tem nada de sinal de alerta ligado, isso é tudo sensacionalismo, tá, gente? Não tem nada disso. O Diego Alves, inclusive, já falou o desejo dele. O Flamengo só não está vendo essa questão de renovação agora. Eu falei ontem com vocês, não está vendo isso agora. O Flamengo vai ver depois de resolver toda essa questão de volta aos gramados, de pandemia e tudo mais, de Jorge Jesus primeiro. Mas o Flamengo vai resolver essas renovações. E o Diego Alves quer ficar aqui, está satisfeito, está feliz. Então, a informação que tinha chegado, uma sondagem do Al Ittihad, e que não avançou, isso aí não avançou porque o Diego Alves... Então, é isso aí. O Diego Alves não quis saber, o Diego Alves ele quer continuar no Flamengo, a gente já tinha falado para vocês isso, já vem falando há semanas sobre isso. Passar aqui rapidinho antes da gente chamar a entrevista do nosso João Danado, o Nunes, grande camisa 9 do Flamengo, que o Flamengo entregou álcool em gel aos jogadores aí do elenco profissional, tá? Os jogadores receberam, todos aí, ó, Everton Ribeiro, Gerson, todo mundo recebeu, e também o Flamengo fez uma distribuição, tá, de álcool em gel em comunidades, foi muito bacana, inclusive a gente postou lá no nosso Instagram uma foto. Então o Flamengo que está distribuindo aí mais de 200 mil álcool em gel, né, frascos de álcool em gel, olha aqui, exatamente esse daqui, que a gente está mostrando para vocês. Inclusive, eu acho que antes da gente chamar a nossa entrevista fantástica com participação do Deco, professor Pedro e Mengão Melhor, o outro Pedro também, vamos, né, fazer o que a gente tem que fazer, tá sempre tomando cuidado aqui, ó. Chega mais, grande ídolo Nunes, artilheiro das grandes decisões. Bem-vindo ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito feliz de estar recebendo aqui hoje amigos e também o grande Nunes, o artilheiro das grandes decisões. Vou chamar aqui logo ele para já começar a conversar com a gente. Nunes, a gente tentou começar a live de uma forma, não foi. A gente agora está tentando começar outra. Seja bem-vindo. Boa noite aí. Abraço, meu amigo Nunes. Boa noite. É que os adversários tentaram me segurar, mas não conseguem. Eu escapulo rapidinho. Mas agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por isso que me chama João Danado, o artilheiro das grandes decisões. Tamo aí, né? Tamo firme aí. João Danado é brabo, rapaz. João Danado é brabo. Pô, você acha que vai atrapalhar a nossa entrevista? Não vai, pô. Nós estamos aqui aí agora. O Instagram do grande Nunes, aí, o nosso camisa 9. Ele tá com o Instagram dele aí. YouTube tá fazendo questão de não notificar. Aí mesmo assim a gente vai... Pelo menos a gente vai ter um conteúdo bacana gravado aqui e depois a gente pode repostar. Bem, seguinte, Instagram dele aí, Nunes, camisa 9, _ camisa 9. E eu vou convidar logo de cara o Deco para fazer a pergunta dele. Ele já tinha feito, então, mas agora ele vai fazer a pergunta sobre a questão do Nunes, que o Nunes, além de artilheiro, ele é treinador. E aí, se é de treinador que a gente está falando, a gente vai falar também com o Deco, que também é treinador, mas usa para essa questão de comentarista, de análise tática. Fala, meu amigo Nunes, boa noite. Prazer estar falando com você. Primeiramente, te agradecer a tudo que você conquistou pelo nosso Mengão e te falar que o primeiro jogo que eu tive presente no Maracanã, né, o qual meu pai me levou, foi Flamengo e Atlético Mineiro, o gol do título seu. Então, fico muito feliz de, no primeiro jogo,
com 4 anos de idade, né, sou de 1976, estar presente e assistir, né, não lembrar muito, mas estar presente e agradecer a você aí por esse grande título, o primeiro de muitos que vieram, né, e que virão também. Nunes, queria saber de você, havia feito a pergunta para você anteriormente, mas estava meio ruim aqui a questão do YouTube, saber, né, você que é um grande jogador, agora acabou um curso de treinador de futebol, né, pela CBF, queria que você falasse um pouquinho, né, o treinamento, né, para atacante, né, você que foi um dos maiores atacantes de área que eu vi na minha vida. Então, Nunes, dá um pouquinho aí da sua experiência, né, dentro da área, o que você, como treinador, faria hoje, né, em relação, né, indicação, né, treinamentos, enfim, para os jogadores de área, né, ou até sugestões, né, para o Gabigol. Enfim, queria escutar um pouquinho da sua experiência, Nunes. Boa noite, Deco. Você é um felizado, né? Com 4 anos já se tornou campeão brasileiro, né? E Muito teve a felicidade de ver eu fazer aquele gol, mesmo criança, mas me viu fazendo aquele gol. É porque eu cheguei assim pro Silvestre, falei com todo respeito, Silvestre, olha o Cristo. Quando ele olhou pro Cristo, deu o drible, né? Aí fui lá e fiz aquele gol lá, que deu o título, né? A toda a nação rubro-negra, ao Flamengo, a todos nós jogadores. E é dever cumprido, né, cara? Dever cumprido de todo o trabalho, de todos os jogadores, da comissão, da diretoria, da própria torcida, né, que sempre nos incentivou e estava sempre junto com a gente. Para onde a gente ia, a torcida estava do nosso lado. Isso é legal, nos dá tranquilidade, nos dá força, né, para poder a gente chegar dentro de campo e fazer o que a gente gosta de fazer, jogar futebol. E foi um time super consciente, né? A gente sabia o que queria dentro de campo, jogadores de alto nível. E naquela época, todos os clubes do futebol brasileiro têm seu ídolo e tinha 5, 6, 7 grandes jogadores de alta qualidade. Então você pode parar para observar, você vê Flamengo, Vasco, Atlético, Corinthians, Grêmio, Internacional, né? São Paulo, Palmeiras, Bahia, Santa Cruz, ídolos, tem seu ídolo e grandes jogadores. Então, o nosso futebol sempre foi dessa maneira e tem que ser desse jeito. E eu fiz o curso da seleção brasileira, né, da CBF, o curso de treinador. E, na minha visão, eu acho que o futebol brasileiro já tem que ter treinador de atacante, porque cada ano que passa o futebol vai desenvolvendo e você vai tendo que ter grandes profissionais do lado para poder ajudar dentro dentro do trabalho, do desenvolvimento dos atletas. E eu sempre fui um jogador, né, um centroavante, que eu sempre procurei treinar fundamento, né, fundamento específico. Eu procurava chutar com a perna direita, com a perna esquerda, sempre a bola em movimento, porque você, quando vai chutar pro gol, você não para a bola com a mão para poder chutar. Só quando é uma falta ou um pênalti, né? Agora você tem que chutar pro gol sempre em movimento. É o que eu procurava fazer. Me aperfeiçoar no chute, no cabeceio, na movimentação, né, para você tirar o zagueiro de dentro da área e abrir espaço para o seu companheiro que vem de trás. Você saber abrir esse espaço para poder você fazer 1-2 com rapidez e definir logo a jogada. Então, o futebol brasileiro é dessa maneira, né? Os atacantes têm que treinar fundamento, porque hoje em dia eu acho que é mais fácil fazer gol do que antigamente. Hoje está mais fácil pelo o movimento do jogo, né? É o jogo corrido, toda hora tá chegando com facilidade dentro da área, aí volta, entendeu? Volta com rapidez, aí daqui a pouco você já está lá perto da área, e você tem que saber aproveitar essas oportunidades, esses momentos de rapidez do futebol que está hoje no mundo, e você tem que estar preparado em todos os sentidos.
Por isso que o fundamento é fundamental, é importante para os atacantes. Você vê que eu observo muito o Gabigol, o Everton Ribeiro, a facilidade que ele tem de fazer a jogada, de prender com personalidade. Então, os atacantes têm que entender essa inteligência dele dentro de campo para deixar de cara. E com os fundamentos de personalidade, chutar a bola para o gol e fazer o gol. Então, é isso aí, entendeu? Eu procurei me aperfeiçoar em treino específico pela CBF e hoje eu estou já pronto para futuramente exercer essa função de treinador de atacante. Obrigado. Valeu, Deco. Vou chamar aqui o doutor Pedro, o professor Pedro, né? Do canal Connect Fla. Obrigado, Deco, pela participação aí. Fica aí que eu te chamo já. Falar aqui com o Nunes. Eu só queria te perguntar o seguinte, Nunes. Você falou que mandou ele olhar o Cristo, né? Nesse gol de 80. E eu queria te perguntar, esse gol de 80 foi o gol mais emocionante que você fez na sua carreira? E isso jogando dentro do Maracanã, né? E de todos os gols que você fez, esse eu acredito que seja o dentro do Maracanã. De todos que você fez, qual foi o gol mais emocionante? Se foi lá no Mundial, explica pra gente. Para mim, com certeza, foi contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque tava aquela tensão toda, né? Se a gente empata, o Atlético seria campeão. Então foi um jogo muito difícil, porque o Atlético tinha um excelente time, grandes jogadores, e foi um jogo lá e cá. Eu, Zico, Adílio, Andrade, todo mundo, porra, Tita, Carpegiani, porra, Toninho Baiano, o Manguito, que estava bem naquela época, jogou também. A gente, porra, correndo atrás, buscando o objetivo, né? E o Atlético também. Então você vê que eu fiz aquele gol logo no início, o Reinaldo foi lá e empatou, o Zico foi lá fez 2-1, o Reinaldo foi lá fez 2-2. Aí foi quando veio aquele lance, né, que o Andrade fez aquele lançamento para mim pela esquerda. Eu corri, acreditei, confiei, mas eu tinha uma arrancada muito forte, porque eu sempre fui um jogador forte, eu tinha muita arrancada, entendeu? A minha arrancada era muito forte, porque eu treinava muito. E eu tentei realmente fazer o cruzamento para o Tito e para o Zico, que estava entrando pelo meio, e ela bateu no Silvestre e voltou para mim. Aí eu tive que assumir a responsabilidade. Foi quando eu tentei cruzar, ele levantava a perna esquerda, tentava cruzar, ele levantava a perna esquerda. Foi quando eu dei o drible nele na perna direita. Aí fui em direção ao gol, João Leite tentando sair para dentro. Você dá uma paradinha, né? Você dá uma paradinha na frente dele, dá aquela sambada, fala assim, olha pro Cristo, aí, tio, dá... Ele ficou perdidinho, não viu mais nada, aí você dá outro totozinho pra cá com a bola, para ganhar um ângulozinho de 10 centímetros, porque se você não dá aquele toquezinho pro lado, você não tem um ângulo, você estava totalmente sem ângulo aqui na ponta, quando você passa por ele, aí você pensou, você teve a sagacidade de pensar, pô, se eu não der um toquinho pro lado, eu não vou ter ângulo. Aí tocou pro lado e pau! Ali no... Ali o João Leite pensou que eu ia cruzar, né? Porque realmente o Tito e o Zico estavam chegando ali, né? E quando ele percebeu que eu não ia fazer o cruzamento, ele voltou dando o pulo, né? Um salto para poder ver se pegava a bola. Só que eu toquei por cima dele. Toquei por cima do braço esquerdo dele. É quase uma colherada que você dá, né? É quase uma colherada. Você fez quase a colherada, assim. Muito legal, muito legal. Mas foi forte, bati forte na bola. Aí foi o terceiro gol, né? O gol que me consagrou todos os meus companheiros. Fiz, junto com todos os meus companheiros, essa nação ser campeão brasileiro pela primeira vez, né? O Flamengo, né? Também ser campeão brasileiro. Ali foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Levou a gente para Libertadores e para o Mundial, né? Porque você só é campeão mundial se você conseguir ser campeão da Libertadores, brasileiro e carioca, porque o carioca leva você ao brasileiro, o brasileiro leva a Libertadores, e a Libertadores é o mundial. Então, o time consciente, tranquilo, sabia o que queria dentro de campo. Por isso que na minha opinião, a gente não pode fazer comparações do nosso time com o time atual de hoje do Flamengo. O time do Flamengo hoje é um time excelente,
está fazendo um trabalho certo, consciente, focado e trabalhando para buscar o objetivo, né? Que o objetivo da nação rubro-negra é ser campeão mundial novamente. A gente torce para isso, né? Mas nós já fizemos a nossa parte. A gente torce para esse grupo de hoje fazer tudo isso que nós fizemos. Então, por isso que às vezes eu não gosto que faça esse tipo de comparação, né? Jamais você vai chegar bem assim, hoje o Nunes não jogaria no time do Flamengo. Jogaria sim, porque eu já era rápido desde aquela vez e fazia tudo aquilo que eu fazia naquela época. Imagine agora se eu estou com 20 anos, 21 anos, né? É aquilo que eu costumo falar. Então não podemos fazer comparações, né? Era um futebol Nosso completamente time, diferente. nosso time é completamente diferente. Esse time atual do Flamengo de hoje é totalmente diferente. É um grupo que está focado, que está trabalhando para buscar um objetivo que nós conseguimos, entendeu? Então eu acho isso legal. Essa rapaziada de hoje é focada, trabalhando para chegar onde nós chegamos. Então por isso que eu não Nunes, eu queria gosto. te perguntar uma coisa. Eu sei que você não gosta de comparação, mas eu queria te perguntar uma coisa. O Flamengo da década de 80, os adversários que ele enfrentava, como o próprio Atlético, hoje estariam brigando, esses adversários que o Flamengo tinha na década de 80, estariam brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro. E uma outra coisa que eu vou te perguntar, e até tem um bannerzinho para a gente colocar aqui. Pergunta que foi feita ao Zico. Se o Gabigol pode se tornar mais ídolo que ele falou que sim. Eu vou te perguntar, o Gabigol pode superar o Nunes como artilheiro das grandes decisões? Ele que foi o autor dos 2 gols daquela Libertadores agora em 2019? Olha, é aquele negócio. Ele está numa fase maravilhosa, né? É um grande jogador. Hoje é um grande ídolo do Flamengo, mas na minha opinião, ele não vai chegar acima do Zico. Ele pode se tornar um ídolo do Flamengo, como já é, né? Como já é, mas acima do Zico, na minha opinião, não, certo? Agora, pode juntar ali junto com o Nunes, nem passar. Gostei. Juntar ali, ele ali junto com o Nunes, passar não. Aí, vou até chamar os companheiros aqui, o Deco, o Pedro, eles têm que participar dessa resenha. Deixa eu tirar aqui o banner aqui. Vocês têm que olha só, vocês têm que participar. Essa resposta foi a melhor, o professor Pedro e Deco. Aí, ó, pode ficar ali junto. Gabriel. Dois grandes centroavantes. Só que eu um pouquinho acima, porque eu sou campeão mundial, certo? Ele aqui perto, se tornar campeão mundial, aí vai ficar igual o Nunes, campeão mundial. Mas eu vou ser sempre o primeiro, porque já parei de jogar, há 28, 30 anos, todos nós já paramos. Você já imaginou nosso time hoje? Né? Já imaginou? Mas ele vai ter que ganhar mais 2 brasileiros, né? Porque você nos ajudou a conquista em 80, em 82, em 87 você estava no elenco também, que eu me lembro. Não, eu sou tricampeão brasileiro, né? 80, 82 e 87. Eu só não joguei a final do Brasileiro de 87. Foi o Bebeto que jogou com a camisa e com o número de quem? Número 9, a camisa do Nunes. Ele foi lá e fez o gol do título. Porque se eu tô com a 9, eu vou lá e faço o gol do título. Ele jogou com o meu número, o número 9, e foi lá e fez o gol do título. Então, pô, falei, tá vendo aí, Bebeto? Foi lá, vestiu a 9 e fez o gol do título. O Gabigol tá vestindo a 9. Tá fazendo gol dos títulos aí, pô. Agora vai igualar com o Nunes. Agora tem que ganhar o Mundial, que é para poder ficar junto com o Nunes. Aí eu vou ser sempre o primeiro depois, e ele o segundo depois, né? Porque o primeiro que ganhou foi eu, né? Professor, quer fazer uma pergunta aí para o Nunes? Eu quero sim, Gabriel. Antes da pergunta, deixa eu agradecer a ele, não só pelo que ele fez pelo nosso Mengão. Eu sou como o Deco do final dos anos 70 e eu nasci vendo aquela geração com Nunes, Zico, Adílio, Tita, Lico, Leandro, Raul, aquele timaço que todos nós conhecemos, né? Então, Nunes faz parte de um dos maiores times da história do futebol mundial. E eu, Nunes, sou nordestino, fui nascido e criado em Salvador.
E uma frase nos anos 80 marcou muito a minha vida, uma frase do meu pai, quando nós fomos eliminados na Copa de 82, a seleção brasileira, e o meu pai disse assim: se o Nunes estivesse com a 9, a gente metia 5 ou 6 nessa zaga da Itália. Eu me recordo que fui pesquisar a história e o Careca se machucou, o Careca vinha surgindo. O Careca, você e Reinaldo eram 3 grandes centroavantes da época, correto? Correto. O Careca correto. machucou e você era o 9, tanto que você é convocado para 6 jogos pela seleção, faz 2 gols, e a torcida pedia você com a 9 e dizia: o ataque tem que ser Zico, Nunes e Éder. Éder na esquerda, Nunes no meio e Zico chegando pela direita. Onde até ele jogou no lugar do Paulo Isidoro, o Zico fechou ali, como se fosse um meia, quase terceiro atacante. A pergunta que eu quero te fazer é, no seu coração, você hoje com 65 anos de idade, já maduro, vivido, você tem um sentimento que se você tivesse lá, porque o Serginho não conseguiu brilhar, com todo o carinho que a gente tem por ele, o Roberto não teve oportunidade, você com a 9 ali, o João Danado ia botar dentro da rede, a gente ia passar pela Itália. Qual o seu sentimento, artilheiro? E olha só, Nunes, deixa eu só completar a pergunta dele, que a gente tinha combinado que a gente ia fazer, que eu ia te perguntar sobre a questão da seleção. O porquê que você foi tão injustiçado na seleção brasileira? Porque a gente sabe que você tem 15 jogos pela seleção brasileira, só um atacante do seu naipe. O que realmente aconteceu? 78 eu sei que você se machucou, mas nas outras seleções, era implicância com o nosso João Danado? E aí você conta sobre tudo isso aí. Posso falar? À vontade. Veja bem, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira foi com Cláudio Coutinho. Eu estava no Santa Cruz de Recife. Ele mandou o seu Tião, Sebastião, que era um dos auxiliar técnico dele, me observar lá em Recife. Aí ele observou e falou: pode convocar. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira de 78, né? Eu jogava no Santa Cruz e foi o primeiro jogador do Norte-Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu fiz toda a preparação, fui o artilheiro da seleção, a excursão à Europa, os jogos aqui no Brasil. E faltando 1 ou 2 semanas para começar a Copa do Mundo na Argentina, um treinamento em Teresópolis, eu fazendo fundamento, chute a gol, porque eu treinava muito chute a gol, que é o que o centroavante tem que fazer. Eu tive a contusão no tornozelo, e realmente eu tive a contusão no tornozelo. Tossi o tornozelo, aí foi aquela confusão toda, vai, não vai, aí acabei sendo cortado da seleção, aí não participei da Copa do Mundo. Mas eu pedi um voto de confiança, que eu ia me recuperar, porque só eu sabia se eu me recuperava ou não, nem o médico na hora não ia saber de nada. Eu falei assim: eu vou me recuperar e vou estar pronto para a Copa do Mundo, mas eles não me deram esse voto de confiança, aí eu fui cortado. Então tudo bem, até aí tudo bem. Mas em 82 eu estava bem, fui campeão brasileiro, fazendo muitos gols, né? Campeão brasileiro bem, e infelizmente eu não fui convocado. Mas o meu nome parece que estava na lista dos 40, mas só que eu tive um problema no joelho, né? Aí fiz uma operação, aí não fui convocado. E o Careca foi convocado, parece que o Careca e o Serginho e o Roberto. E o Careca se machucou em Portugal e voltou de Portugal. Então, quem ia era eu e o Careca, mas eu tive a contusão no joelho e o Tele não me convocou. Agora, em 86, eu estava no Atlético Mineiro bem, fazendo gol adoidado, e esperava a minha convocação também. E não fui convocado. E eu fiquei triste, realmente, eu fiquei triste. Mas se eu vou, com todo respeito, do jeito que eu estava jogando, do jeito da onde eu chutava, a bola entrava, se eu vou para a Copa do Mundo, eu ia fazer um estrago naquela Copa lá, com certeza. Agora, dizer que eu ia trazer, junto com todos os meus companheiros, a Copa do Mundo, eu não posso afirmar. Mas que eu ia fazer um estrago lá, com aqueles caras lá, eu ia. De repente, até a gente trazia, né? Entendeu? Eu acho que trazia o Peleco. Estava numa fase maravilhosa, tudo que eu fazia
dava certo. Tanto é que no Campeonato Brasileiro, eu fiz um excelente Campeonato Brasileiro e fomos campeões brasileiros, fomos ganhar do Grêmio lá dentro do Olímpico, todo mundo me xingando lá, os torcedores gremistas, e eu fui lá 1-0 gol do Nunes, o Zico já tinha falado que ia ser 1-0 gol do Nunes, fui lá 1-0, ganhamos e voltamos para o Rio, sambando, feliz, campeão brasileiro. E é isso aí, cara. O futebol é simples. Às vezes a gente é que complica. A gente tem que jogar com simplicidade. Agora, a gente tem que ser profissional. A gente tem que focar na nossa profissão, trabalhar. Agora, o futebol é assim. Você tem que saber treinar muito, tem que se alimentar, tem que dormir cedo, dormir sempre com tranquilidade, para você desenvolver o seu trabalho. Não adianta eu ser jogador de futebol e querer fazer outra coisa totalmente diferente, vai estragar com a minha saúde, entendeu? Então, eu sempre fui um jogador que eu sempre foquei na minha profissão, nos meus objetivos, ia lá e chegava em campo e dava conta do recado, não tinha esse negócio. Para mim não tinha negócio de cara feia, não. Ia lá e encarava e pronto, pô. Por isso que os caras me chamam de João Danado, o artilheiro das grandes decisões, porque eu vou lá e decido mesmo. Comigo não tem esse negócio. É o que eu quero desses jogadores de hoje, do Flamengo. Ser um fechamento com a torcida, porque essa torcida é maravilhosa. Pô, tá dando gosto de ver, né, incentivando os jogadores. Os jogadores têm mais que botar o coração na chuteira, ir lá e ganhar tudo, porque o Flamengo tem time, tem jogador para conquistar o mundo. Agora só depende deles, eles têm que focar no objetivo. O objetivo é esse: vamos trabalhar, vamos buscar, vamos respeitar os adversários, vamos fazer com que os adversários nos respeitem, e a gente vai conseguir. Ter pensamento positivo, confiança e personalidade. É o que eu desejo para esse grupo do Flamengo hoje. O Flamengo está no caminho certo, um planejamento consciente, uma diretoria que trabalha 24 horas. Você vê lá o Marco Braz, a força que ele faz lá dentro, o Noval na base, o Gabriel, o Bruno, toda a comissão, né? Então, quer dizer, hoje com o centro de treinamento, você vê que a gente não tinha centro de treinamento. Hoje tem um centro de treinamento, tem tudo. Você já imaginou aquele time nosso com centro de treinamento hoje, com tudo que tem hoje? Entendeu? Então, esses jogadores de hoje do Flamengo têm que ter essa consciência e dizer assim, porra, vamos focar, vamos buscar, porque nós temos condições. E ter simplicidade, ser jogadores simples, mas jogadores objetivos, entendeu? Eu tenho certeza que o Flamengo tem total condições de, esse ano, fazer o mesmo que fez no ano passado e dar essa esperança a essa nação, que a gente quer conquistar o mundo novamente. Agora, o que nós fizemos, da nossa época, nós já fizemos, já conquistamos, já conseguimos tudo. A imprensa brasileira tem essa consciência, a torcida do Flamengo tem essa consciência. Então, às vezes eu só fico triste quando quer fazer comparações. Não pode fazer mais comparações. Nós não jogamos mais, nós já paramos de jogar. Agora, se o nosso time jogasse. Nunes, deixa eu só te interromper, já que você está falando disso, você não tem como fazer comparação. Uma seguidora nossa do Clube de Membros pediu aqui o seguinte: Nunes, você assemelha em algum aspecto o time de 81 com o atual? Tente fazer um paradoxo sobre isso. E a outra coisa que o Alex Silva perguntou, mas aí a gente já falou, se o Gabigol representa a nossa camisa como o Nunes representou, a camisa 9, que você também já falou que considera que sim. Então, eu queria que você fizesse esse paradoxo aí entre 81 e esse time atual, as semelhanças que você vê. Você já falou que acredita que possa conquistar tudo de novo. E ainda também sobre um pouco do Gabigol. Se você sente um orgulho de ver ele jogando com a camisa 9, se te dá alegria. Eu sinto orgulho, sim. E eu tenho certeza que ele tem certeza, alguém deve falar para ele, ó, quem vestiu essa camisa número 9 simplesmente foi o Nunes, o João Danado, o artilheiro das grandes decisões. O cara conquistou tudo aqui dentro. O cara
chama o cara o artilheiro das grandes decisões. Então, isso é um orgulho para qualquer um. Eu fico orgulhoso de ver ele com a camisa 9, fazendo o que ele está fazendo no Flamengo, dando emoção, dando vitórias, né? Fazendo o marketing dele, que isso é normal, indo para a torcida, vibrando com a torcida. Agora, é importante tudo isso, ele ter o mesmo carinho com os torcedores quando estiver fora de campo, né? Saber atender uma criança, saber dar o autógrafo, tirar uma foto, dar atenção, não só ele, todos, né? Porque o que a torcida do Flamengo está fazendo por esses jogadores só fazia com a gente. E faz até hoje. Por que nós somos endeusados até hoje? Porque nós conquistamos tudo. Tudo que a torcida do Flamengo imaginar, nós conquistamos. Então é por isso que a gente está aí, enquanto existir mundo, enquanto existir Flamengo, jamais a gente vai ser esquecido. Essa que é a realidade. Então, a gente procura fazer até hoje as coisas com simplicidade. Eu paro, dou atenção, dou autógrafo, tiro foto, abraço, brinco com as crianças, atendo do rico ao pobre, da mesma maneira. Todos nós somos seres humanos, nós somos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe nenhum poderoso, o único poderoso chama-se Deus e mais de ninguém. Essa que é a realidade. Agora, eu quero que os jogadores do Flamengo tenham essa simplicidade, não deixe subir para a cabeça. E eu tenho certeza que se eles focar, se eles trabalhar cada vez mais, eles estão trabalhando, trabalhar cada vez mais focado, eles vão buscar sim, porque, porra, esse grupo do Flamengo é maravilhoso, está fazendo tudo que a gente quer. Então eu espero, porque também a diretoria, os profissionais que estão trabalhando dentro do Flamengo estão fazendo tudo isso, estão dando condições, são grandes profissionais. Então a gente fica feliz com tudo isso. Fala, paparado. O que é que houve, paparado? Tá no mudo, Papa. Agora estou ouvindo. Vamos lá, fala aí. Ninguém vai mandar nada, eu vou fazer a pergunta aqui. Eu abri o microfone aí para o Pedro Mengão Melhor falar, para o doutor Pedro, para o professor Pedro falar, para o Deco. Se ninguém falar nada, eu vou liberar o homem, cara. O cara é importante aí, o artilheiro das grandes decisões. Quem vai mandar? Vou fazer minha pergunta. Vamos ver se eu... Pedro tem que fazer aquela pergunta Boa dele. Noite, Nunes. Boa noite. Boa noite, Boa Pedro. noite, Deco. Boa noite a todos aí. Uma honra estar aí com o artilheiro das grandes decisões. Não sei se vocês podem reparar, eu tenho 23 anos de idade. Infelizmente, não tive a oportunidade de ver o Nunes jogar, né? Mas eu sou um cara que eu leio muito, estudo muito sobre o Flamengo. Já vi vários vídeos, vários gols que o Nunes marcou, inclusive esse histórico aí contra o Atlético Mineiro em 1980, né? Só que eu li muito esse livro aqui, é um livro muito legal, 1981, Um Ano Rubro-Negro, e ele conta basicamente toda a história, né? Desde do vice para o Vasco, né? Do Campeonato Carioca, onde estava começando a formação daquele time, até a conquista do Campeonato Mundial. E uma das coisas que eu li nesse livro foi que o Nunes, né, se formou nas categorias de base do Flamengo, ficou 5 anos nas categorias de base do Flamengo, se eu não me engano. Só que quando completou a maioridade, acabou sendo dispensado do Flamengo, né? Poucos anos depois, regressou ao Flamengo, né? Conquistou o Brasileiro, conquistou o Brasileiro 2 vezes, aliás, conquistou a Libertadores da América e conquistou o Campeonato Mundial, fazendo gol no Campeonato Mundial. Então a pergunta é, qual é esse sentimento da frustração, né, de ser dispensado do seu clube de coração e depois voltar e conquistar o mundo com a camisa do Flamengo? Olha, realmente aconteceu tudo isso, né? Tudo isso. Eu cheguei com 12 anos de idade para o Flamengo,
O Flamengo foi jogar em Feira de Santana, me viu jogando na preliminar, porque antigamente, quando terminava o primeiro tempo, tinha os garotos que entravam, né, os dentes de leite, entrava, e a gente tinha aqueles 15 minutos para a gente fazer a apresentação nossa. E o Flamengo me viu jogando e a diretoria gostou e perguntou quem era aquele garoto e falaram, porque meu apelido lá era Joãozinho, né? Aí falaram, não, esse garoto tem futuro. E na época ficou dois dirigentes do Flamengo para conversar com meu pai e com minha mãe. Aí conversaram que o Flamengo ia me trazer para o Rio para fazer o teste. E eu fiquei feliz porque antigamente eu já falava lá na Bahia, em Feira de Santana, que um dia eu ia jogar no Flamengo, que eu ia vestir a camisa do Flamengo, e que um dia eu iria jogar no Maracanã. Então aquele menino que era de 11, 12 anos que falava isso, que um dia vestiria a camisa do Flamengo e um dia jogaria no Maracanã, graças a Deus o objetivo foi conseguido, né? Eu consegui. Mas só que eu já espalhava lá no meu bairro, né? Que é o Estádio Joia da Princesa, que o Flamengo veio me buscar, já espalhava por todos meus amigos de infância, né? E eu vim da Bahia para o Rio de Fusca, no Fusquinha. Quem me trouxe foi um ex-jogador do Flamengo, que jogava no Flamengo de Feira, me trouxe de Fusca. Eu fiquei 3 dias em Além Paraíba, em Minas, pertinho aqui do Rio, e ansioso para chegar no Rio, né? Para conhecer o Rio, para conhecer a Gávea, o Flamengo, e buscar meu objetivo, né? Conseguir o meu objetivo. Quando eu cheguei no Rio foi aquela alegria, né? Foi aquela alegria. Aí esperei 2 meses para poder treinar, porque não tinha vaga na concentração. E eu fiquei na casa do Walter Miralha, que já me conhecia lá na Bahia, que ele era o treinador do Fluminense de Feira de Santana. Ele tava como treinador do juniores do Flamengo. E quando eu cheguei, ele já me conhecia, mas mesmo assim, fiquei 2 meses esperando uma oportunidade para treinar. Primeiro dia eu já fui aprovado. Aí já me levaram para a concentração e, infelizmente, eu não vou dizer uma decepção, né? Infelizmente, não me deram essa oportunidade, essa confiança, né? Não acreditaram que eu poderia estourar e me deram minha liberação. Aí eu fui com confiança do Aracaju. Mas quando eu recebi a liberação do Flamengo, que foi a minha transferência, eu falei que o Flamengo estava me mandando embora, mas um dia iria me comprar bem caro. E aí fui para o Confiança, estourei com 6 meses, já fui para o Santa Cruz de Recife, já disputei o primeiro Campeonato Brasileiro em 75 e já estourei no Campeonato Brasileiro. Aí começou a falatório, quem é esse Nunes, tal, muitos clubes querendo, São Paulo, Corinthians, Bahia, quem mais? O Fluminense, aí pintou o interesse também do Fluminense. Aí foi quando eu vim em 78, né? Eu vim pro Fluminense depois que acabou a Copa do Mundo. Aí eu vim pro Fluminense, fiquei pouco tempo no Fluminense e fui vendido pro México. O Fluminense me comprou naquela época 12 milhões e meio, né? Porque vendeu o Rivelino para a Arábia Saudita e me comprou ao Santa Cruz por 12 milhões e meio, maior transação no futebol brasileiro. Aí eu fui pro México, pro Monte Rey, e o Flamengo foi me buscar lá no Monte Rey. Quando eu cheguei na Gávea, eu falei, tá vendo aí? Eu não falei que a ideia ia me comprar bem caro? E foi uma transação muito alta. E ainda falei, chegou a peça que falta nesse time. Aí já botei para quebrar. Botei para quebrar, o Zico não me viu, né? Porque o Zico, eu vi ele, o Zico, a gente era pequeno, né? Quando ele me viu, aí foi aquela alegria, né? Muita gente falava, o Flamengo vai contratar o Roberto Dinamite, mas o Flamengo estava me contratando lá no Monte Rey. Aí eu vim para o Flamengo e foi a peça que faltava, encaixou, aí a gente decolou. Decolamos e focamos no nosso objetivo, no que a gente queria, e foi só correr pro abraço, né? Aí conquistei tudo isso aí que vocês sabem, né? Carioca, brasileiro, Libertadores, Mundial.
vários torneio internacional, vários. Tem alguns aí que o Botafogo está tentando dizer que é mundial, inclusive. Vocês ganharam até uns torneios mais importantes que esses que o Botafogo tenta dizer que é mundial, né? E aquele negócio, né, cara? Eu tenho minha consciência, né, do meu dever cumprido no futebol brasileiro, futebol mundial, que eu joguei em outros países. E graças a Deus, tenho esse título aí muito importante, né, que é o Mundial. E esse aí que me chama, né, o artilheiro das grandes decisões. Primeiro, você sempre o primeiro, porque foi o primeiro que deu esse título tão importante para o Flamengo. Nunes, eu vou ler um pouco, pessoal. O FNY Gonçalves, Nunes, você é o cara. O Carlos André, Nunes, uma enciclopédia viva, simples e objetivo. Joguei com ele, o JR falando, joguei com ele em 84, 85. O Ago Bruno falando, eu pensava que o Nunes fosse juazeirense. O Matheus Pacheco, galera, esse é o cara que botou os ingleses na roda. Fala pra gente sobre o Mário Soto. Deram a ordem para bater nele mesmo, o Luciano e Janaína Sopranzetti. Só para pegar essa pergunta aí do Mário Soto, o Valdeir Freiman falando que o YouTube não está notificando. Tem mais algum comentário aqui? Obrigado pelo que você fez pelo Flamengo, o Marco Aurélio. O Igor Cardoso pergunta a ele por que saiu e foi para o Botafogo em 83. E o Felipe Galdino, o Nunes, o ídolo do maior do mundo. Nunes, um dos maiores ídolos da camisa 9 do Mengão, Felipe Saquarema. O Leandro Oliveira Nunes manda um alô para mim. Leandro, do Parque Flora, Nova Iguaçu. Léo, um abraço aí. Leandro. É Leandro, né? Um abraço aí, Leandro. O Mário Souto não deu uma porrada nele porque eu queria ser campeão do mundo. Porque se eu desse uma porrada, eu não jogaria na final. Como o Anselmo nem vestiu o material. Então não era legal eu dar uma porrada e depois não jogar e a gente não ser campeão do mundo. Então, vontade deu, mas eu não fiz porque eu quero ser campeão do mundo. Mas teve a ordem para o Anselmo entrar e dar nele? Bem, para mim o Carpegiani só chegou para mim e falou assim, Nunes, quando tiver faltando 5 minutos eu vou te tirar, vou botar o Anselmo. Eu, tá bom. Aí, faltando 5 minutos, ele me tirou, o Anselmo entrou, deu um soco e voltou. Deu um soco e voltou gritando, não, quando eu voltei, aí a polícia, né, ela chama a polícia, né, Nunes, não, ok, desce, aí eu disse, mas já preparado, né, para partir para cima dos caras, mas foi até bom, porque a gente tinha que disputar o Mundial, né, então, quer dizer, tô sem um artilheiro aí não é fácil, né. E eu tenho uma o Marcos falando, ele é sergipano. Então, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, eu vou ler as perguntas. Eu sou brasileiro. É brasileiro, isso aí. Tem uma pergunta muito legal, a gente vai falar sobre os seus projetos já, mas eu só quero fazer uma pergunta aqui sobre se você se sentiu um pouco vingado, vamos botar o vingado entre aspas aí, porque a torcida dos anti-flamenguistas só falavam que o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores sem enfrentar argentino, que não tinha argentino naquela Libertadores. Na verdade, eles não passaram de fase na Libertadores de 81. E teve, sim, a participação de clubes argentinos. Eles não estavam no momento bom, mas teve a participação. Né? Exatamente. A gente não sabe o que fala. Os anti-flamenguistas são cegos nessa hora. E aí eu queria te perguntar o seguinte, perguntaram com relação ao Botafogo em 83, que você saiu, por que você foi para o Botafogo, e eu vou te perguntar se você se sentiu um pouco vingado, justamente o Flamengo sendo bicampeão da Libertadores contra um time argentino, contra o River Plate. E aí eu vou passar uma sequência de perguntas para você. O River Plate, a vez que eu joguei com ele, nós demos logo de 3 nele. Então, tira River Plate para lá, deixa para lá. Olha, eu acho que o mais importante de tudo isso é você estar preparado para uma competição. Você está focado, certo? Você tem que estar preparado e não se preocupar, entendeu? Não se preocupar. Quando um jogador está preparado, ele passa por cima de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade.
você tem que respeitar o adversário, é diferente. Você respeitar e fazer com que o adversário te respeite, né? Respeite aquele time, porque o nosso time, meu irmão, pô, não tem igual. É igual para mim é igual a seleção de 70. Negão lá jogando Pelé, meu irmão, não tem igual, entendeu? Então quer dizer, você quando está preparado, você supera qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, você passa por cima de tudo isso, entendeu? Você tem que respeitar o seu companheiro de profissão, fazer com que ele te respeite também. Mas o resto aí a gente procurava fazer com simplicidade, focado nesse objetivo. Você vê que eu falo muito em foco e objetivo. Porque dentro do futebol tem que ter isso, focar e buscar o objetivo, ter personalidade. Então, quer dizer, e simplicidade, porque futebol você joga com simplicidade, entendeu? Você não decide nada sozinho, tem companheiros, então é coletivo, entendeu? Quando o coletivo vai bem, tudo é maravilhoso. Se um querer pender para um lado, querer ser melhor que o outro, você não vai a lugar nenhum. Então você tem que ser simples, objetivo, coletividade, personalidade, tudo isso tem que existir dentro do futebol. E ser amigo, né? Ser amigo, um ajudar o outro e ir para a guerra e ganhar a guerra, entendeu? Tem que ser por aí. E falar de Botafogo não é lugar para falar de Botafogo, saída para Botafogo. Não, eu falo sim, eu falo porque todos os clubes que eu joguei, todos os clubes que eu vesti a camisa, eu sempre procurei respeitar. Por isso que eu tenho. Aonde eu chego, as pessoas me respeitam, me tratam bem, por quê? Porque você tem que ser profissional, você tem que ser um grande profissional, porque com o manto sagrado de cada clube não se brinca, você tem que respeitar. Então é o que eu sempre procurei fazer. Joguei no Botafogo sim, em 83, tenho grandes amigos no Botafogo, como eu joguei no Fluminense. Eu fui para o Botafogo porque eu tive um problema com o Carpegiani, entendeu? Eu tive um problema com o Carpegiani e nós se desentendemos, mas é uma pessoa que eu tenho um maior carinho, maior respeito. Foi a gente que colocou ele como treinador do Flamengo, quando o Dino Sano veio para o Flamengo e saiu. O Dino Sano nos deu toda a malandragem para se ganhar uma Libertadores, e o Carpegiani era o auxiliar dele, e o Dino saiu, e nós falamos com o presidente e colocamos o Carpegiani. Por quê? Porque o Carpegiani já jogou com a gente, já conhecia a gente, já sabia o que a gente era capaz de fazer dentro de campo. E foi só administrar, entendeu? E é uma pessoa maravilhosa, mas houve um desentendimento entre eu e ele, e eu acabei falando que só jogasse quando ele saísse, me emprestado para o Botafogo. Mas não tenho nenhuma mágoa, nenhuma raiva do Carpegiani, pelo contrário, é meu amigo. Mas às vezes a gente discorda de alguma coisa, isso é normal no futebol. Agora, você tem que ter a consciência de reconhecer se eu errei ou se foi ele que errou, e a gente se desculpar e pronto, é a vida que segue. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, cara. Eu tô com uma pergunta aqui do Alan, que é lá do Nação Urubu 81. Ele pergunta: o que você tem a dizer sobre o saudoso Cláudio Coutinho e qual era o ponto forte dele naquele time agressivo e que jogava por música? Como você encarou a morte do saudoso Coutinho às vésperas da final do Mundial? Se te abateu também, claro, com certeza, te motivou ainda mais para conquistar o título? E se o Liverpool realmente entrou com soberba naquele jogo, você lembra de algum detalhe que mais motivou vocês naquela ocasião? Então seriam essas três perguntas, sobre o Cláudio Coutinho, tudo mais, te abateu, como é que foi tudo isso, te motivou, e se o Liverpool realmente estava soberbo. Eu vou voltar aqui com os outros dois participantes, que a próxima pergunta vão ser deles. Foi um choque muito grande, né? A morte do nosso mestre, pessoa que a gente sempre teve um carinho e tem até hoje muito grande, pessoa maravilhosa, um comandante que sabia comandar, que sabia ter todos nós jogadores, né, como amigo, como comandante, e sabia dialogar com a gente. Eu me lembro que uma vez eu tive um probleminha bobo, né, com um repórter, eu não vou citar nome, nem vou
dizer qual a empresa que trabalhava. E eu cheguei na Garra para treinar, ele me chamou e chamou o repórter. Aí falou, Nunes, você falou isso, assim, assim, assim? Aí eu falei, não. Aí o repórter, não, você falou, eu falei para você? Então me mostre, prove. Aí ficou nesse disse e me disse. E ele, inteligentemente, ele olhou para mim, olhou para o cara e percebeu alguma coisa. Falou, não, vai trocar de roupa, vai treinar. Eu fui trocar de roupa, eu fui treinar. E até hoje eu me lembro disso. Você vê a calma que ele tinha para resolver as coisas, né? Quando ele tinha que passar alguma coisa para mim, ele me chamava e falava assim, Nunes, tal zagueiro joga desse jeito. Você não deixa ele sair jogando desse jeito. Você evita que ele passe para o que sabe sair jogando. E esse outro não sabe. Então eu evitava que esse que não saía jogando, sabia sair jogando, tocar para o que sabia. E esse, quando saía, se atrapalhava, entendeu? Não tinha a habilidade que tinha o outro. Eu vou falar, o Osmar, o zagueiro do Atlético Mineiro. Ele saía jogando, mas dando tapa na bola, distanciando dele. Se ele toca pro Luizinho, o Luizinho já sabia sair jogando, porque o Luizinho era um quase zagueiro clássico, entendeu? Sabia tocar, pá. O Osmar já saía mais, era mais de chutão e mais toque rápido. Então, quer dizer, aí eu corri atrás do Osmar. O Osmar deu o primeiro toque, no segundo toque ele já deu o toque, distanciou dele a bola, aí caiu nos pés do Andrade. O Andrade tocou pro Zico, o Zico enfiou para mim, justamente onde o Osmar não estava, que ele deixou aquele corredor. Foi como aconteceu o primeiro gol contra o Atlético Mineiro. Então, tudo isso, a gente ensaiava isso nos treinamentos. Então, você tem que observar a inteligência do seu treinador, a visão do seu treinador. Então, eu observava muito isso. A maneira dele treinar, a maneira dele comandar, a maneira dele falar com a gente na pré-eleção, entendeu? Então, tudo isso ele passava para a gente personalidade, confiança, esquema tático, tudo que ele fazia dava tudo certo dentro de campo. E a inteligência que cada um da gente tinha, né? A inteligência de cada um que a gente tinha, né? Você jogar do lado de um Zico, que te deixa na cara do gol. Ô, Zico, ó, eu não quero costela, não, eu quero filé mignon. Toca aqui, tá entendendo? Então, quer dizer, o Neguinho Adílio, por habilidade, né, do Adílio, aquela mão dele que desequilibrava o marcador dele, porra, a visão, a movimentação, o Tita foi para a direita, mas era um cara que entrava, porque eu entrava muito pelos lados, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Então, a movimentação, você não deixava ninguém te marcar. Então, o nosso time era um time que se movimentava, então os caras ficavam malucos. Os caras ficavam loucos quando vinham jogar com a gente. E uma vez, eu perguntei pro Chicão, que jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro, Chicão, vocês quando estão na pré-eleção, vocês devem armar um esquema tático danado para mim não fazer gol, né? Ele, pô, não, pior que é. Entendeu? Então os caras se preocupavam, porque a nossa movimentação, o Zico, o Adílio, o Lico, o Tita, o Júlio César, o Righelli, porra, esculachava os laterais, entendeu? Então, é isso que é futebol. É você saber ter a leitura do esquema tático, da movimentação de cada atleta dentro de campo. Você saber se encaixar dentro de tudo isso. Eu observo muito o Tite faz muito isso, é muita movimentação, a liberdade que ele dá para o Neymar de se concentrar tudo em cima dele, mas os caras têm que saber entender o cara, entendeu? Se movimentar para deixar espaço para ele, porque ele quando parte, ele parte mesmo, igual o Zico quando partia para cima dos adversários, no Flamengo, na seleção brasileira, entendeu? Você vê o Pelé quando partia para dentro, partia que sai de baixo, entendeu? O Jairzinho, o Furacão. Então, o nosso futebol é isso. Então, a gente não tem que inventar estilo de futebol nenhum de outro país. Nós temos o nosso estilo. A gente tem que começar
a voltar ao que a gente fazia antigamente, e aproveitar que o futebol desenvolveu fisicamente e fazer tudo isso, a parte técnica e tática e habilidade de cada jogador brasileiro, dentro dessa nova geração, desse novo estilo de futebol. Porque o futebol brasileiro, o jogador brasileiro é malandro já dentro de campo, já é dele. Então a gente tem que saber aproveitar. Porque eu não aceito a seleção brasileira ficar vários anos sem ganhar uma Copa do Mundo, entendeu? E os caras jogam com os caras lá, e quando vai jogar tem essa dificuldade. Pô, por que isso? Os caras vinham aprender com a gente. E agora os caras estão na frente da gente. Não, a gente tem que retomar tudo isso, porque nós somos ainda os melhores do mundo. Agora é só que a gente tem que trabalhar mais esse lado para poder a gente voltar a ser o que era. Pô. Porque é bonito de ver o jogador brasileiro jogar, cara, entendeu? Ô Nunes, mas te perguntei com relação aí à questão do Cláudio Coutinho e tudo mais, se te motivou naquela final do Mundial, e também se... O que houve, Pedro? Pedro estava falando alguma coisa? Não, vamos lá. Então, te perguntei da final do Mundial, se motivou a questão do falecimento do Cláudio Coutinho, e o que o Liverpool fez também, né, a provocação, se vocês se sentiram provocados e tal, os caras entraram zoando, aquela coisa toda. Eu vou falar assim do Cláudio Coutinho, porque eu me entusiasmei, que eu não falo de futebol, aí meus olhos brilham e a gente sabe que no futebol brasileiro é isso. Realmente o Cláudio Coutinho, ele foi o cara que preparou a gente para ser campeão do mundo, essa é a realidade. Fomos campeões brasileiros, felizmente ele não estava mais com a gente, mas ele viu a gente ser campeão da Libertadores e não viu a gente ser campeão do mundo, mas ele foi o cara que preparou a gente para ser campeão do mundo. Ele deu uma entrevista quando ele chegou dos Estados Unidos, que ele estava como treinador lá no Azteca, ele falou, eu preparei esse time para ser campeão do mundo, mas infelizmente ele não viu, né, que aconteceu tudo isso, e foi uma tristeza muito grande, foi um choque que nós recebemos, entendeu? Que eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, entendeu? Mas a tristeza foi muito grande, não só para a gente jogador, mas para toda a nação, para todo brasileiro, entendeu? Eu tenho um contato com a família dele até hoje, o Cascão, a Cláudia, infelizmente a esposa dele também faleceu, e ele foi, para mim, ele foi um dos maiores e melhores treinadores, com todo respeito aos outros, que eu trabalhei, entendeu? Que me treinou, que eu trabalhei com ele. Para mim, ele foi um dos maiores e um dos melhores treinadores. Eu trabalhei como jogador de futebol, entendeu? E o Mundial, a gente fez tudo certinho. O Carpegiani adotou a mesma filosofia, a mesma visão dele, o mesmo treinamento, né? Porque o Carpegiani já pegou, ele fazia parte desse grupo do time do Cláudio Coutinho, ele já pegou um time mastigado, que nós demos todo apoio, toda força, e foi só a gente administrar. Então foi o que nós fizemos. Então é por isso que eu falo que também o Carpegiani faz parte da história desse grande grupo, desse grande time, dessa grande conquista. E o Carpegiani, para mim, está o número 1 como treinador também no Flamengo, porque ele foi quem conquistou o campeonato do mundo. Então, quer dizer, até chegar outro e conquistar e fazer o que ele fez, vai entrar para a história como ele entrou. Meus amigos, sintam-se à vontade aí para fazer a pergunta de vocês agora aí. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Devem fazer. Depois vou pedir o seguinte: cada um de vocês faz uma pergunta a mais, e eu queria saber do Nunes os projetos que ele tem lá no Flamengo, coisa muito importante também para se falar. Vamos lá. Você vai fazer a pergunta, né? Ou quer que eu fale já dos projetos?
Não, eles podem fazer as perguntas e a gente fecha com os projetos. Ok, beleza. Então vamos lá. Nunes, antes de eu te fazer uma pergunta que eu acho que muitos rubro-negros gostariam de te perguntar hoje, eu queria só aqui fazer um registro. Você deu uma aula de simplicidade, de humildade, e para a galera que está começando, meninos novos como Gabriel, Gerson, a galera dos 20 e pouquinhos anos de idade, você falou sobre objetividade, comprometimento, treinamento. Você jogou do lado do rei, do Zico. E você deixa aqui um depoimento nessa live que eu, que sou flamenguista apaixonado, tenho que te aplaudir. Essa é uma live que tem que ser passada em pré-eleção no vestiário, tem que ser passada em dia de treino na semana. Porque o que você está deixando aqui para a nação rubro-negra é um exemplo de amor à camisa, de respeito ao Flamengo. E eu quero dar um depoimento. Você falou mais cedo aqui que todo mundo que chega, seja rico ou pobre, seja branco ou negro, carioca ou nordestino, você abraça a todos. E é verdade. Eu canso de ver, eu fico sempre ali no setor norte, atrás do gol, a torcida gritando o seu nome e você pacientemente vem e abraça todo mundo. Eu não sei se essa imagem vai aparecer para você aí. Essas duas crianças aqui são meus filhos. Isso aqui é atrás do gol, ali na norte. Meus filhos estavam lá. Papai, ele não é o Nunes? Eu falei, é, filho. Pai, leva a gente para dar um abraço nele. Eu falei, não, filho, ele está ali. O Nunes está ali concentrado. Ele é torcedor igual a gente. E quando o meu filho chegou, ele não aguentou. Ele gritou, ele fez, Nunes, você atravessou e veio. Uma galera desceu e você não saiu antes de abraçar o último torcedor que queria um abraço seu. Isso é respeito pela nossa camisa. É por isso que todo mundo te ama, cara. Você honrou, respeitou o manto e você respeita a torcida. Ó, te amo e te venero. Agora eu vou para a minha pergunta. Pode ser? Pode. Eu só queria completar aí no que você acabou de falar. Eu toquei nesse assunto e falei tudo isso, por quê? Porque um certo dia eu cheguei no Maracanã para assistir Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Logo no início, já eu acho que na 15ª rodada, eu cheguei e no Maracanã eu entrei com a Flá Mulher, que eu fui lá dentro do campo para poder esse grupo que tem lá na Gávea Flá Mulher saudar a torcida do Flamengo. Eu fui porque eu sou um dos padrinhos deles, né? E delas, né? E às vezes eu entro com minha esposa e vou lá no Maracanã. Quando eu estava retornando, eu encontrei com o Abel. Aí o Abel, não, né? Pô, dei um abraço, tal, porra, boa sorte, tal. Aí veio o Everton Ribeiro e quando me viu, porra, não, falou comigo. E quem foi mais? Teve mais uns 2, 3. O restante tudo passou, tudo de cabeça erguida, nem olhado para mim. Fiquei quieto. Então passaram, entendeu? Desse jeito. Não era qualquer um que estava passando ali. Mas só que eu vi lá, descendo do ônibus, que eu não vou citar esse lance que é desagradável, jogadores passar e as crianças gritando o nome, chorando, e os caras passar de cabeça erguida com aquele troço no ouvido, do jeito que eu estou aqui, né, com aqueles besourão no ouvido, sem dar atenção para a criança, o pai, a mãe gritando e as crianças chorando. E quando eu voltei, todo mundo começou a falar comigo. Eu fui lá conversar com as crianças. Acontece, papai. Então, essas coisas que eu não quero ver. Sabe por quê? Porque essa torcida não merece. Como nenhuma torcida merece. Porque vocês são que aplaude, que grita, que se emociona, que coloca a gente na mídia, a imprensa que entrevista, que bota nosso nome na mídia, que valoriza. Então a gente tem que saber recompensar, a gente tem que saber respeitar. E são aqueles que fazem a gente ser ídolo, mas o ídolo tem que saber ser ídolo, entendeu? É por isso que eu admiro um Pelé, um Zico, Rivelino, Tostão, entendeu? O Vavá, o Tostão, eu parava na frente da televisão para ver o Tostão jogar. Eu observava muito a movimentação do Tostão.
como ele se movimentava, facilidade, ele não aceitava a marcação, ele saía da marcação, tirando os zagueiros de dentro da área para as laterais, para poder dar espaço para os companheiros. Então você tem que, dentro de campo, você tem que saber ser inteligente, você tem que saber fazer as coisas com inteligência. Então você tem que ter a leitura do esquema tático, você tem que ver tudo isso. Então, eu não gosto, entendeu? Principalmente de ver um ídolo que a própria torcida, que a própria imprensa faz, e de repente ter que ter um assessor para poder fazer uma entrevista. Pô, isso não é legal, eu não gosto. Simplesmente, dentro do nosso futebol, não pode acontecer essas coisas. Vocês terem dificuldade para falar com o ídolo, que são vocês que ajudam a gente se tornar ídolo. Mas a gente faz por onde para poder a gente se tornar ídolo. Mas se a imprensa não divulgar, se a imprensa não mostrar, se a torcida não vibrar e bater palma, ninguém vai saber. Está entendendo? Ninguém vai saber. Só vai saber dessa maneira, a torcida vibrando, gritando nosso nome, vendo a gente pedindo um autógrafo, dando um autógrafo, tirando uma foto, a gente retribuindo com respeito, com carinho, como ser humano, porque todos nós somos seres humanos, nós não somos melhor do que ninguém, mas todo mundo é igual. A imprensa valoriza a gente tem que saber respeitar a imprensa, a gente tem que saber atender a imprensa. Como a imprensa tem que nos respeitar e valorizar. Por quê? Porque você merece pelo que você está fazendo dentro de campo. Então, tudo isso faz parte de uma preparação em qualquer profissão, de qualquer profissional. Entendeu? Por isso que eu falo que o profissional, que você quer ser jogador de futebol, você tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que dormir cedo, tem que saber ter a sua própria formação como atleta. Você tem que saber valorizar tudo que você faz para você ser valorizado. Essa que é a realidade. Por que a torcida do Flamengo, adora, ama a gente? Por quê? Porque nós somos exemplo de vida. Nós conquistamos tudo para essa nação, e essa nação nos ajudou a gente conquistar. Por isso que é essa sintonia, esse carinho, esse respeito. Então, tudo isso faz parte, cara. Entendeu? E é o que eu falei mesmo. Nós não somos Deus. Nós somos pessoas, seres humanos. Existe um Deus maior acima da gente. Entendeu? Aquele é quem comanda a gente. Aquele é quem dá tudo pra gente. Então é por aí o caminho, pô. Cara, fantástico. Ô, Gabriel, eu vou te fazer um pedido aqui ao vivo, que você pegue essa live e encaminhe para essa live ser levada a todos os jogadores do Flamengo. Eu estou emocionado, acho que o Deco, o Pedrinho aqui, Mengão Melhor também. Eu estou vendo aqui a galera que está no chat emocionada. É por isso que você é e vai sempre ser o nosso eterno 9, artilheiro não só das decisões, mas esse gol de placa que você está fazendo hoje. Você é artilheiro dentro e fora do campo. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, técnica, tática, porque você, como um dos maiores 9 que eu vi jogar na minha vida, com a 9 do Flamengo, eu só comparo um a você. O Romário, que jogava com a 11. Na área, para mim, nem o Imperador tinha a sua capacidade, caía no seu pé, era bola na rede, não tinha para onde correr. Então, eu vou te fazer uma pergunta que só um 9 raiz, um 9 genuíno pode responder com perfeição sobre o time de hoje. Vou até fazer uma pergunta que é do perfil do Deco, que é o rei da tática. Eu vou perguntar, Deco, eu vou tomar essa pergunta sua e vou fazer para o nosso artilheiro. Nunes, hoje a gente tem o Gabigol, que cai muito pela direita. Ele tem uma habilidade muito grande saindo da área. Vem buscar o jogo. O Bruno Henrique, que gosta de jogar muito pela esquerda. Ainda que eles transitem muito bem ali na frente. Você acha que daria certo a gente jogar com o menino Pedro, um garoto também, que é um homem mais de área, mas é um menino inteligente. Sabe se posicionar, sabe fazer a parede, sabe flutuar. Você acha que em alguns jogos vale a pena a gente vir com o tridente, com o Gabigol aberto na direita, Bruno Henrique na esquerda, Pedro no meio, saca um dos homens de meio, ou o Arão, ou o Gerson, e entra com os 3 na frente. Você, como 9, você acha que tem espaço para jogar o Pedro centralizado, Gabigol na direita, Bruno Henrique na esquerda? Daria certo ou vai embolar? Qual a sua opinião, artilheiro? Olha, você citou nomes de grandes jogadores hoje no Flamengo, né, no time do Flamengo, e que hoje todos esses nomes que você citou aí,
estão sendo positivos, né? No esquema tático do Flamengo. Então é complicado você, de repente, fazer uma mudança tão radical, entendeu? Eu acho que você tem que jogar com os melhores, né? Você tem que jogar com os melhores. Eu não sei se o Gabigol pelo lado direito não iria, de repente, chocar um pouco ali com o Everton, tirar a liberdade do Everton ali pelo lado direito, entendeu? Porque o Everton é o cara que desequilibra. Ele é o cara que desequilibra. O Bruno Henrique, ele é mais da arrancada, né? Pelo lado esquerdo ele é mais da arrancada, porque quando ele vai mesmo. Agora, os outros têm que saber acompanhar. A minha grande preocupação na leitura do esquema tático do Flamengo é se de repente embolar ali por ali, pelo lado direito. Que de repente o Everton e o Gabigol, porque ele, pela direita, ele tem total condições de dar o drible para dentro, que vai cair na perna certa, né? Pelo lado esquerdo ele já fica um pouco, já sente um pouco de dificuldade, porque quando ele puxa para a direita, ele tem dificuldade com a perna direita. Por isso que eu falo que o treinamento de fundamento é fundamental para você se aperfeiçoar. Onde você tem a dificuldade, você tem que treinar, você tem que começar a adaptar, aliás, adaptar não, começar a botar aquela dificuldade para trabalhar, né? Para trabalhar, para desenvolver. Então, eu acredito que possa ter um pouquinho de confusão ali pelo lado direito, a não ser que o Gabigol fique e o Everton entre rápido para dentro. Ou senão o Gabigol entre rápido para dentro e o Everton fica por ali. Que ali é onde ele esculacha os caras. Ele prende e esculacha mesmo. Porque ele tem personalidade. Ele tem personalidade e ele sabe esconder a bola e sabe na hora que o centroavante dá a total liberdade dele enfiar essa bola, mas o centroavante tem que dar essas condições dele deixar esse centroavante de cara, certo? Para poder ficar de frente para o gol e fazer o gol. O Pedro é um excelente centroavante, teve uma contusão muito séria, aí foi vendido para fora, voltou, está se adaptando dentro do Flamengo, está conhecendo o Flamengo, está conhecendo seus companheiros, tem um futuro muito grande, é um centroavante que sabe fazer gol, tem presença diária, né? Tem que ser mais trabalhado ali para poder ele adquirir essa alta confiança, como ele fazia no Fluminense, essa alta confiança, né? Perdeu um pouco do medo, não sei se ele já perdeu, mas eu operei o joelho, eu sei que a gente fica com um pouco de receio, mas é um grande centroavante. Já lá atrás, o Arão, antigamente ele tinha muitas dificuldades. Hoje ele está jogando com mais presença no esquema tático. Ele está sendo um jogador muito importante no esquema tático do Jesus, né? Ele cresceu muito. E o Jefferson, né? Gerson, né? E Gerson, ele caiu como uma luva ali. Caiu como uma luva. Só que ele tem que ter mais um pouco de equilíbrio em algumas coisas para poder jogar mais simples, entendeu? 1-2, que ele é o cara que chega de trás, ele e o Arão. E é complicado, né? É complicado para o treinador, né? Porque você de repente botar 2, 3 jogadores juntos, de repente não dá certo, é complicado. Então eu acho que o trabalho que ele está fazendo, eu acho que ele está indo aos poucos. Aí você vê o volume de jogo do Flamengo, que é parte mesmo para cima, destruindo os adversários. Eu vejo adversário que tem medo de jogar com o Flamengo. Essa que é a realidade. Que o Flamengo está com um grande time, jogadores de alto nível, jogadores que foi contratado na posição certa, que está dando certo. Então eu vejo o Flamengo caminhando para uma potência mundial, está no caminho certo. Por quê? Porque o Flamengo não está trabalhando só dentro de campo, o Flamengo está trabalhando dentro e fora de campo.
Então, a diretoria do Flamengo, ele está colocando os profissionais nos seus devidos lugares, lugar certo, entendeu? Na base, no profissional. Então, tem profissionais ali no lugar certo, fazendo o certo, sem inventar. E a diretoria está dando essas condições. O Flamengo hoje é um time que se tornou uma potência aí, dentro do nosso futebol, não tem igual. E está caminhando para futuramente ser um dos melhores do mundo. Agora, tem profissionais na diretoria, na comissão, dentro de campo, que está fazendo as coisas tudo certinho. Por isso que está dando certo. E a gente bate palma, porque é isso que a gente quer. É o futebol brasileiro forte, time forte. E o Flamengo aí tá dando exemplo aí, que tá dando exemplo para todos os outros clubes aí, entendeu? Queria fazer uma pergunta, Nunes, quer dizer, na verdade duas. Eu vi que você falou muito do Tostão, que você parava para vê-lo em frente à TV. Então, era uma grande inspiração. Queria saber se o Tostão foi sua maior inspiração, né, no futebol, ou se você teve um outro grande ídolo que te inspirou para ser esse excelente atacante de área, conforme o meu amigo Pedro falou, um dos melhores que eu vi na minha vida, né? E eu queria saber isso de você, e também queria saber de você sobre a questão, né, do treinamento novamente para atacante. Eu vejo no Gabigol, né, o seu ponto fraco, a cabeçada. Eu queria saber de você sendo o treinador do Gabigol, né, treinador de atacante de área, o que você faria para melhorar esse ponto fraco do Gabigol, né, que são essas bolas aéreas. Nunes, então, se você puder responder essas duas perguntas. Claro. Eu acho que cada jogador tem que ter a sua consciência, né? Tem que ter a sua consciência, saber, eu peco nisso, mas eu sou bom nisso, eu posso melhorar isso. Então, tudo isso faz parte. É o que eu falo para ele. É ele se movimentar, saber receber na frente, porque ele chuta bem com a perna esquerda, forte. Ele deve treinar muito o chute com a perna esquerda, mas com a direita ele tem um pouco de dificuldade. Então, o que é que ele tem que fazer? Treinar chute a gol com a direita. Todos os dias ali vai ser obrigatório. Todo dia ali, rolar para a direita, chutar. Não interessa que ela vai devagar, vai pulando. É assim que começa. Vai lá, pá. Daqui a pouco, num jogo, numa situação, ele pega com a perna direita de cheira, uma porrada bem dada. Então, é isso que o atacante tem que saber. Ele pode fazer, que ele pode recuperar uma dificuldade que ele de repente tem. Eu acho que ele tem um pouquinho de dificuldade com a perna direita, mas tem que treinar fundamento com a perna direita, todo dia ali chutar, cabecear, pegar os companheiros, cruza, domina no peito com rapidez, chuta, isso é reflexo, treino específico, entendeu? É a rapidez dentro da área, porque se você demorar um segundo, o zagueiro chega e rasga. Então, quer dizer, ele tem que treinar fundamento, se aperfeiçoar cada vez mais com a perna esquerda, porque ele já tem a perna esquerda boa, a perna direita tem que treinar bastante, o chute, o cabeceio, o domínio com rapidez, a virada, porque a arrancada, então tudo isso faz parte dos fundamentos de um atacante. Então, é o que eu fazia. Eu pegava o Mozo, pegava o Marinho, eu ia dar drible nele. Eu falava para ele, não abafa não, deixa eu pegar a personalidade e ficar com a bola nos pés dando drible. Entendeu? Então eu fazia isso. O Zico, eu falava, Zico, quando você tiver com a bola, eu vou correr para cima de você, mas você não toca em mim. Você toca por cima do zagueiro que está me acompanhando, porque ele vai pensar que você está tocando em mim. Então a gente treinava muito isso. Eu partia para cima do Zico, eu digo, só que eu dava um giro de 100 graus, assim, rápido, já pegava o lançamento do Zico e o zagueiro vindo de frente para mim, eu já de frente para o zagueiro, entendeu? Então eu pegava o campo todo aberto na frente. O gol contra o Liverpool foi desse jeito. O Zico lançou da onde? E eu parti da onde? Pertinho dele. Ele lançou por cima do zagueiro. Quando a bola deu o primeiro, o segundo toque, o terceiro toque já foi o primeiro gol.
Mas a minha arrancada, a minha rapidez. Então eu treinava muito isso, entendeu? O segundo gol meu, pelo lado direito, ele já sabia, cara. Ele só enfiou, eu entrei pela direita. Você pode prestar atenção nesse gol que eu fiz, o segundo gol contra o Liverpool, que eu só dei 2 toques. Quando o Zico lançou, eu ajeitei e chutei. Já estava dentro da área, então a minha arrancada era muito forte. Eu dominei, o segundo toque já foi o chute pro gol no contrapé do goleiro. Eu treinava muito isso. Então você tem que fazer as coisas com personalidade, com confiança. Isso chama-se treinamento. É fundamento. Até para você chutar no gol, você tem que saber chutar. Até para você cabecear no gol, você tem que saber cabecear com os olhos abertos. Pelé falava isso. Cabecear com os olhos abertos. Você me perguntou sobre o Tostão. Eu me inspirei no Tostão, na movimentação dele, observar muito a observação do Tostão. Eu me inspirei no Vavá, a raça do Vavá. Então eu tinha raça e tinha movimentação. Então eu procurava fazer muito isso. E arrancada. Então, e hoje, como o futebol é tão rápido, se você acompanha um Bruno Henrique, se você acompanha um próprio Gabigol que dá as arrancadas pelas laterais, o cara acompanha, vai ficar de cara toda hora com gol. E é só botar a bola para dentro. Então, futebol é isso, é você fazer as coisas com simplicidade. Entendeu? Obrigado, Nunes. Vamos lá, paparazzi. Agradecer aí mais uma vez todos que estão escrevendo aí nos comentários. Eu vou pedir para o Nunes falar dos projetos dele lá no Flamengo. Parece que tem um Mundial aí de Master. Não sei se é isso mesmo. O primeiro. Tem também uma feijoada. E eu vou querer que o Pedro convide a nossa galera. Nós vamos estar lá. Os inscritos, os seguidores do Paparazzo Rubro Negro, eu quero convidar todos que estiverem no Rio de Janeiro a participarem desses eventos, que nós estaremos lá, inclusive, e vamos fazer foto e fazer o que tiver que ser, gravar recado, gravar vídeo para todo mundo. Aqui não tem essa, não. Aqui a gente vai falar com todo mundo. Convido o professor Pedro, o Deco, para a gente ir lá nessa feijoada. Com certeza. Ô, Nunes, e a gente vai querer pagar a feijoada, tá certo? Vamos pagando. Não aceito ir. E vai ganhar a camisa do Nunes do Flamengo. Comenta aí, como é que vai ser? Já tem data? Bom, é o seguinte, o meu projeto, eu vou falar primeiro do meu projeto. É um projeto social que eu tenho dentro do Flamengo, a Escolinha de Futebol Nunes, campeão do mundo, onde eu trabalho com crianças carentes e alguns sócios do clube, os filhos dos sócios que participam da minha escolinha. Eu tenho de 5 anos até 17, 18, 19 anos. Então eu preparo esses garotos lá dentro. E quando eu vejo que eles estão prontos, eu mando para o Cefam, eu levo no ninho e faz o teste. A preferência primeira é do Flamengo. É o trabalho social que o pai, a mãe tem maior carinho, maior respeito por mim e gosta de ver esse meu trabalho com essas crianças. Porque eu tenho criança lá carente, que às vezes tem problema em casa, com o pai, com a mãe, responde o pai, responde a mãe, discute, quer brigar. Então, quando essas crianças chegam lá comigo, aí o regime militar meu já é diferente, porque eu não dou mole, eu como o fígado deles, não quero nem saber. Primeira coisa que eu falo para o pai e para a mãe, tem uma conversa, entrega para mim, aí por que você, eu chego pro garoto, vem cá, você está estudando? Tá. A sua nota no colégio? É boa. Tá. Se for boa, vai treinar comigo, se não for, não vai treinar. Aí come feijão, come arroz, carne, salada, entendeu? Aí o pai e a mãe falam, pô, Nunes, meu filho para comer é a maior dificuldade. Aí eu exijo, se não comer feijão com arroz, a carne, porque o atleta tem que comer essas coisas, para ficar forte. Eu mostro para ele, eu digo, ó, o tio aqui como é que é. Quando bater aqui, o cara cai lá. Aí eu mostro, eu vou lá treinar com eles lá. Aí eu ganho a confiança deles, mas eu cobro. Eu cobro o respeito pelo pai, o respeito pela mãe, bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer ser jogador de futebol? Então você tem que fazer tudo isso. Tem que respeitar o seu companheiro. Aqui é uma família. Chegar aqui tem que abraçar o seu companheiro. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Vai tomar o banho. Traz o tênis
tomo banho, boto o tênis, boto a bermuda, passo um desodorante, que eu não quero ninguém saindo daqui fedorento. Então o atleta tem que ter uma formação, o atleta tem que começar a se adaptar nisso aí, acostumar. Desde pequeno. A formação, a educação se começa desde pequeno. Então eu falo, não quero ninguém aqui fedorento, acabou o treino, todo mundo toma banho, pode os desodorantes, aí todo mundo cheiroso. Aí ganhei eles todos, entendeu? E tudo isso que nós estamos passando agora, esses problemas de coronavírus, eu sinto uma falta deles, eles me ligam, ficam reclamando quando é que vai ter treino, calma, entendeu? E esse projeto é um projeto social que o Flamengo me abriu as portas, cara, e está sendo um sucesso, Quem é que não quer treinar com o Nunes, com o Adílio, com o Júlio César, você está entendendo? Toda criança quer. Então, o que a gente passou, o que a gente aprendeu, a gente quer passar para essas crianças, porque o nosso problema chama-se formação, educação. Então, a gente tem que bater em cima disso, da formação, da educação, mostrar o caminho certo, mostrar o caminho errado, entendeu? Então, eu fico feliz quando eu vejo as crianças chegar lá, tudo uniformizado, com a foto da minha escolinha, entendeu? O pai, a mãe satisfeito. Então, houve uma mudança com alguns garotos lá, muito grande. Hoje são outros. Então, os garotos já chegam, entendeu? Tudo com sua carteirinha. E esse é o meu projeto social, certo? Que eu tenho dentro do Flamengo. E falando rapidamente sobre a feijoada, eu tenho observado que os torcedores do Flamengo vêm ver os jogos do Flamengo e chega na Gávea 500 mil, 2 mil, 3 mil torcedores, e fica ali, toma um chopp e tal, e sai, vai conhecer o Rio, vai para alguns lugares do Rio para turismo, e eu fiquei observando, por que não fazer uma feijoada rubro-negra Nunes, campeão do mundo, que eu possa juntar essa galera e curtir depois, no dia seguinte, pro jogo do Flamengo no Maracanã. Então a ideia é essa, entendeu? E eu espero que tudo isso dê certo. Vem aí também o torneio de verão dos campeões do mundo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional. Vai ser o primeiro torneio de verão dos campeões do mundo, Futsal Master, entendeu? Então, quer dizer, é um produto que a gente vai lançar no mercado, só os clubes que foram campeões do mundo, né, no Brasil aqui, e futuramente poderá se tornar um torneio internacional futuramente. A gente vai começar com os 6 clubes brasileiros que foram campeões do mundo. Vai ser na Gávea, assim que passar toda essa situação que nós estamos vivendo de coronavírus, aí já está tudo esquematizado para poder a gente realizar esse primeiro torneio de verão dos campeões do mundo na Gávea, lá no Flamengo. Então, eu queria só dar uma... Não está aparecendo, não. Pode falar. Tô aqui. Eu vou só agradecer o pessoal da Flapixaba, que está aí na área. Flapixaba falando, forte abraço aí ao eterno ídolo Nunes, embaixada Flapixaba, o Rodrigão. Mandar aqui um abraço aqui. Tá ouvindo, não? Tô. Mandar aqui um abraço para Márcia Landim. Ela pediu para você mandar um abraço para ela. Márcia Landim, é prima do Rodolfo Landim. Tá no nosso clube de membros aí. Márcia Landim? Isso. Oi, Márcia, tudo bem? Um abraço aí, saudações rubro-negra aí, do artilheiro das grandes decisões. O Márcio Salles, mandar um alô aí para ele. Tá aí na live com a gente. Marco Salles. Márcio Salles. Mário Salles. Ah, Mário Salles. Isso. Aí, Mário, tudo bem? Um abração aí, irmão. Fica com Deus aí. E aí eu tenho aqui, o Flamengo hoje fez entrega aí de álcool gel. Aí. Álcool gel? Eu não recebi o meu ainda não, pô. O artilheiro não pode ficar sem o álcool gel não, pô. Não pode. Vou fazer minha reclamação formal. Reclamação formal, que é um absurdo. Você falou aí Flapixaba, né? Fez 4 anos agora, né? Fez 4 anos agora. Isso, eles fizeram aniversário. Um abraço aí para eles aí, saudações rubro-negro. Tamo junto. Aí eu tenho aqui só para passar para você a pergunta do Marquinhos, amigo meu aí.
Posso mostrar uma coisa aí? Ah, é? A camisa? Peraí, deixa eu minimizar aqui. Ah, isso aqui é verdadeiro, meu irmão. Vê se tá legal aí, tá legal? Aí, ó. Foi em 80 com o gol do Nunes que tudo começou. Não é mentira, não, é verdade. 80 com o gol do Nunes, o brasileiro, o meu Mengão ganhou. Aí, 82, o passe foi do Zico e gol do Nunes também. Exatamente. É isso aí, ó. Mas são os 2 anos, né, Deco? 2 anos aí, ó. Eu vou mandar aí camisa dessa aí pra você, pra o Deco, o Pedro, né? Pedro. É Deco, Pedro A e gente eu. faz o seguinte, a gente faz um sorteio mandando a galera toda seguir o Instagram, Nunes_oficial 9. E seguinte, o Marquinhos mandou uma pergunta aqui, pergunta a ele qual foi a sensação dele calar o Olímpico em 82 no gol na decisão que deu o título que a gente acabou de falar. Qual foi a sua sensação de calar o Olímpico? Ah, rapaz, isso aí tem uma história muito, muito legal, né? Você sabe que o profeta Zico, né? O profeta falou que ia ser 1-0 o gol do Nunes, se não deu outra. Mas, rapaz, mas o que esses caras fizeram, que nós chegamos em Porto Alegre, não deixaram a gente dormir lá, soltando fogos. A gente teve que ir para Canela, lá em Gramado. E lá, quando a gente ia treinar lá, né, porque nós ficamos praticamente a semana toda lá em Porto Alegre, todo mundo pegava na bola, nego batia palma. Quando eu pegava na bola, os caras começavam a me xingar. Ah, filho, não sei do que, não sei o que, e eu entrava no ritmo dele. Mas o profeta já tinha falado, né? Vai ser 1-0 gol do Nunes. E não deu outra. A primeira brecha que a gente teve, o Zico deu uma caneta lá no Wilson Tadeu e só tocou, já bati de primeiro no contrapé do Leão e Mengão, bicampeão brasileiro. Foi só correr pro abraço, entendeu? Foi só correr pro abraço. Então são decisões que eu sinto maior orgulho, né, de ter ganho, ter conseguido tudo isso, né? Por quê? Porque a gente era um time consciente, preparado para a decisão. Por isso que o nome é o artilheiro das grandes decisões. Por isso que eu tiro onda, mas com todo respeito, o artilheiro das grandes decisões. A torcida, quando me vê, as criancinhas, quando me vê, pô, que fala, é o Nunes, o artilheiro das grandes decisões. Pô, os olhinhos dela chega brilha, cara. Eu adoro criança, né? Eu adoro criança, né, cara? É muito legal. Não, eu adoro criança também, adoro cachorro. Eu sou apaixonado por criança e cachorro. Para mim, eu amo cachorro. Minha cachorrinha, eu chamo ela de filha, para você ter uma noção. O Luan que inclusive tem um Instagram também, tem canal no YouTube. O Luan Flá aí falando o seguinte, amigo meu, pergunta para ele qual foi o maior parceiro dele além do Zico. O maior parceiro que você jogou além do Zico. Além do Zico? Maior parceiro? Cara, todos, né? O Zico não tem igual, né? O fechamento nosso dentro de campo, só no olhar a gente já sabia o que o outro queria, né? Então a gente treinava muito, né? A gente treinava muito, muita jogada ensaiada. E o Zico, né? O Zico, para mim, foi o maior parceiro meu de dupla, né? E nós conquistamos tudo, entendeu? Então, sem ser o Zico, não tem outro, né? Não. Deco, meu amigo Pedro, vocês querem fazer uma colocação final, uma pergunta final para ele aí? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Já acabou? Fazer uma última pergunta aqui bem rápida para ele. Agora é da resenha. A gente tem um grupo aqui, ô Nunes, de flamenguistas do Brasil inteiro, no WhatsApp, que viajam todos os jogos. E aí tem um amigo nosso, amigo meu, do Gabriel, do Deco, que é o Roberto, lá de Curitiba. Ele é um DJ que vai para todos os jogos com o Flamengo. Ele me mandou aqui no WhatsApp e falou assim, pergunta para o Nunes se ele, o Zico, o Adílio, eles combinavam no vestiário, combinavam entre eles jogadas que não faziam parte do roteiro e que dentro de campo, eles, nessa troca de olhar, eles arrebentavam. Tinha essa sinergia, Nunes, de fazer o bem bolado entre vocês ali na panelinha da rapaziada?
Claro, a gente ensaiava as jogadas, né? A gente ensaiava as jogadas nos treinamentos, certo? Quando chegava na preleção, a gente só ajustava direitinho. Chegava dentro de campo, tudo dava certo. É o que eu acabei de falar para vocês. Primeiro gol contra o Atlético, primeiro gol contra o Liverpool, jogadas ensaiadas, estudada pelo nosso Cláudio Coutinho, aquilo que eu detalhei, né, da saída do zagueiro que não sabe sair com ela dominada pertinho, que saía com ela longa. No segundo toque, ele distanciou, o Andrade roubou no Zico, justamente ali onde eu entrava, diagonal, né? Aí bati na saída do João Leite com rapidez, 1-0. Aquela do Liverpool, que eu que fiz toda a jogada ali, toquei de calcanhar pro Mozo tocou pro Zico, eu do mesmo jeito, a velocidade, um toque na saída do goleiro. E aquela contra o Leão lá, né? Contra o Leão lá no Olímpico. No meio dos dois zagueiros, já entrei batendo no contrapé dele. Entendeu? Porque o goleiro sai olhando para você. Até aí você bate rasteiro, seco, forte, até ele descer para poder cair na bola, a bola já passou a 1000 por hora. E a decisão contra o Vasco, né, do Campeonato Carioca, que eu fiz o gol do meio do campo, né? O Júnior imprensou lá com o Serginho, parece. Aliás, com o Mazzaropi. E do meio do campo eu fiz o gol por cima. Foi o 2-1. E são títulos que tá na minha história, que tá na galeria. E também falar para vocês também do meu busto lá no Flamengo, né? Que tá lá, né? O busto, né? Merecidamente, todos vão ser homenageados. Pois isso é uma coisa muito bacana que o Sandro está fazendo junto com o Flamengo, homenageando todos os jogadores que foram campeões do mundo, como eu acho que todos os outros ídolos do Flamengo, outros jogadores merecem também, mas eles é que decidem, né? Mas como é que tá o Sandro, que estava lá com um problema lá no CTI e tal? Isso, o Sandro teve coronavírus, né? E graças a Deus já está bem melhor. Eu tenho sempre, eu e minha esposa, a gente sempre liga lá para a esposa dele, ela dá notícia para a gente, lá para o Gustavo Fernandes também, que passa para a gente como está a situação dele. Graças a Deus está bem, parece que já saiu da CTI, já está no quarto, está melhorando aos pouquinhos. Mas é uma coisa que todos nós temos que estar atento, né? A gente tem que realmente se cuidar, quando sair, usar máscara, mas fica uma coisa muito delicada, né? Porque, porra, a gente tem que cuidar da saúde e também tem que cuidar da economia. Então, quer dizer, o país não pode parar, porque existe pai de família que trabalha, tem outros que vivem de bico, aí futuramente vai começar a sentir essas dificuldades. E nós, como ser humano, a gente sente, né? Porque o nosso país tem que andar para frente, o nosso país tem que trabalhar, tem que desenvolver. E a gente tem que cuidar também, a gente tem que cuidar da saúde. Então, eu acredito que futuramente as pessoas que estão à frente de tudo isso vai começar a administrar, a sair aos poucos, mas cada um se cuidando, mas botando também um país para funcionar, porque, infelizmente, essas duas coisas têm que caminhar junto, né? Então, quer dizer, é complicado, mas a gente tem que estar atento em tudo. Então, eu espero que as coisas melhorem para o nosso país, que as pessoas que estão sofrendo aí, que tá com alguns problemas aí do coronavírus, que Deus proteja, que Deus ilumine, ajude, que é irmão nosso, né? Todos nós somos seres humanos e a gente tem que cuidar um do outro. Então, eu espero que futuramente, o mais rápido possível, a gente possa viver a nossa vida indo e vindo com todo o direito que nós temos. Então, só a gente dá força para as pessoas controlar isso o mais rápido possível. Que Deus te abençoe, viu, Nunes? Gabriel, foi uma honra estar aqui. Vou me despedir de você, do Decão. Vou Vai jantar, né, safado?
Agora vai ter a resenha da gente lá no grupo de Rubro Negro 2020. O pessoal tá aqui, cadê, professor? Eu falei, eu tô com paparazzo, eu tô com campeão mundial, cara. Como é que eu vou? Eu posso aproveitar rapidinho? Eu queria mandar um beijo para os meus filhos, né? Para os meus filhos, né? Para a Lívia, para a Joana, para o André, para a Jéssica, para o João Vitor, são meus filhos. E dizer, tomar cuidado, se cuidar. Tamo junto. Falou? E para todos aí, toda a Só para nação. finalizar, o Deco acho que gostou da colocação do Nunes aí com relação a voltar com as coisas devagarzinho, né, Deco? Tem que acionar, o teu tá desligado, Deco. Fala, Deco. Opa, eu concordo com eles, porque as coisas andam simultaneamente, cara. Entendeu? E muita gente aí não vai morrer do coronavírus, mas pode morrer de fome, pode morrer com outros problemas, né? A gente está vendo aí, cara. A gente se preocupa, né? A gente que é gestor de empresa e sabe que as pessoas dependem de você para botar comida em casa, você está parado. E aí as pessoas não têm como botar comida em casa. E aí como é que faz? Concordo com o Nunes. Gênero, número e grau. Então, eu vou chamar aqui então agora todos aqui para a gente poder Roraima, né? se despedir. Quer mandar um abraço para alguém aí, Nunes? Quero mandar um abraço aí para Roraima, né? Lá tem muito flamenguista e toda a sociedade, né, de Roraima. Eu sei que também está passando por alguns momentos delicados, mas que nós estamos firmes, né? Estamos firmes e tudo isso vai passar. É cada um se cuidar. E brevemente nós estaremos lá, que a gente vai jogar lá em Roraima, né? Então, assim que tiver tudo controlado. Fut 7, né? Ah? É o Fut 7 que você vai jogar lá, não é? Não, o Flamengo Fut 7 Master, né? Mas a gente joga futebol de 7 e futebol de 11. Lá a gente vai jogar futebol de 11. Ah, de 11. Vou mandar um abraço aí para a rapaziada aí. Enfim, para todo o Brasil, todo brasileiro, né? A gente quer o melhor para os nossos irmãos e que tudo isso vai passar. Valeu, galera. Agradecer. Oi. Mostra a foto aqui para ele. Isso aqui é do busto dele lá na Gávea. Ó. Deixa eu minimizar aí, ó. Peraí, ó. Joga aí. Aí, artilheiro. Isso aí. Busto lá na Gávea. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Teve um lance lá no busto, que eu cheguei com minha esposa, só que eu tava de boné e de óculos, aí tinha um casal tirando foto, aí chegou lá, eu parei na frente do meu busto para me olhar, né? Para me olhar, eu e minha esposa, aí parei para me olhar assim, aí chegou o casal e assim, pô, você pode tirar uma foto pra gente aí? Eu disse, claro, posso. Quando eles ficaram em pé do lado do meu busto para tirar foto, que o cara olhou para mim e falou, e eu nu, né? O cara começou a tremer. Aí eu digo, pô, cara, você tá tirando a foto do meu busto, eu tô aqui tirando a foto para você, cara. Pô, aí. Ô, Nunes, vamos marcar da gente fazer uma pegadinha dessa? A gente marca, gravado, fazer uma pegadinha dessa. Você vai de óculos, de boné, tal, fica olhando pro busto. Pra gente ver quem vai reconhecer. Vai ser legal, vai ser bacana. Tranquilo. Quem fez um lance desse quando você do Flamengo foi o Diego Ribas, né? O Diego que fez isso, né? Pô, eu achei legal, maneiro. Ele botou a máscara. Mais uma vez que eu fui lá, na época eu tava jogando, só que nesse jogo eu tava machucado, não joguei, eu caí na besteira de ir no meio da torcida. Pô, como me descobriram, cara, pô, foi fácil. Mas é legal. Eu sou uma pessoa que eu vou onde o povo tá, entendeu? Então, e no meio da minha torcida, pô, melhor ainda, né? Cara, eu tava tentando... Ó, Nunes, manda um abraço pra mim. Aqui em Uberlândia, o Marcos Antônio Oliveira. Marcos Antônio Oliveira, um abraço aí, saudações rubro-negra, meu amigo. Fica com Deus. O Manuel Gomes Azevedo falando que Nunes faz parte do lendário time do Flamengo. O Josemir Florencio, parabéns, Papa, a todos os youtubers aí, sou inscrito nos canais de vocês. Nunes é uma enciclopédia da nação, manda um abraço pro meu filho Jefferson e minha princesa e a princesa Jéssica, aqui de Caruaru. Jéssica, nome da minha filha também, Jéssica.
Beijão aí pra Jéssica aí. Fica com Deus aí. O estado de Pernambuco é um estado que eu tenho o maior carinho, o maior respeito também. Pô, sensacional. Cara, tentei ler aí o máximo das pessoas, botei aí também a mensagem de muitos que não, a gente pode não ter conseguido perguntar tudo, mas a gente está aqui tentando atender o máximo de pessoas possíveis, né? Mas é isso. Agradecer aí a todos que participaram. O programa tá tão bom que a gente fica até amanhã, se você quiser, não tem problema. Cara, infelizmente o YouTube não notificou. Eu vou pegar essa live e vou gravar e vou jogar ela inteira de novo para ele notificar para as pessoas assistirem, que é muito importante, como o professor Pedro falou. O Gilvisson Nogueira Guimarães manda um abraço para mim, Gilvisson de Águas Lindas, Goiás. Gilvisson. Aí, irmão. Nome de atacante. Beleza aí, um abraço aí, saudações rubro-negra aí, fica com Deus aí. Olha, mais um elogio, Carlos André, conteúdo do Mengão, Geração de Ouro. Temos aqui um superchat. All Football. Paparazzo. Dá uma força pra mim aí, por favor. Beleza, tamo junto. Escreve lá, galera. Ei, Paparazzo. Oi. A minha esposa tá aqui comigo, tá mandando eu mandar um abraço pra ela. Bota ela aí na live. Chama ela aí. Tá maquiada? Dá pra entrar na live ou não? Ela fica com vergonha, mano. Cassandra, obrigado por ser assessora de imprensa. Ele disse que não gosta de assessoria de imprensa, mas você é assessora de imprensa dele, tá? Vou entregar o Nunes legal aqui. Reclamou dos assessores de imprensa, mas bota a esposa para ser assessora de imprensa dele. Tamo de olho, Nunes, ó. Não é não, Cassandra? Tô mentindo? Fala aí. Não, é verdade. Pegamos ele, reclamou da assessoria e bota a esposa para fazer assessoria. Pô. Mas minha filha tá lá do outro lado também, cara. Meus filhos estão tudo ligados. Tamo junto, família grande, família acompanhando, é isso aí, isso que importa. Gente, Gabriel, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu queria muito que essa live, que o YouTube tivesse feito a notificação para essa live bater aquelas milhares de visualizações que a gente tem quando notifica. Mas o que importa é a gente estar fazendo isso aqui, a gente vai fazer outras vezes, o Nunes está sempre convidado aqui. Inclusive, eu quero abrir um projeto aqui com o Deco e com o Nunes, para no dia seguinte dos jogos do Flamengo, a gente fazer, com vocês dois como treinadores, a gente fazer o comentário da partida. Assim que isso tudo acabar, que voltar a bombar o canal, a gente fazer os comentários no dia seguinte da partida, e aí você pode, inclusive, falar dos seus projetos sempre, tá sempre anunciando tudo aqui. Beleza, tranquilo. A gente tá sempre lá no Maracanã, a gente se encontra sempre, né? Tranquilo. Prazer, meu amigo. Tudo de bom aí para vocês. Valeu, Deco. Valeu. Se inscrevam nos canais conectados lá no canal Deco SRN e siga lá também o Nunes _camisa 9. O Instagram oficial do nosso querido artilheiro das grandes decisões. Olha a Cassandra aí, ó. A Cassandra escreveu aí, ó. Cadê? Vou mostrar a Cassandra aqui, hein? Olha ela aí, ó. Obrigada, meu amor. Olha aí, ó. Olha a foto dela ali, ó. Cassandra Paz, olha aí, ó. A gente improvisa tudo, Cassandra. A gente coloca até você no destaque aí também, tá vendo? Tamo junto, galera. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Fica com Deus aí todos aí. Quando sair de casa, coloca a máscara. Gel nas mãos, entendeu? Ó, e entregar na mão de Deus. Vou reclamar, mandar te entregar esse aqui. E confiar em Deus. Mais tudo isso vai passar. Vai passar. Tudo isso vai passar, pode ter certeza.